Olá pessoal, Giovandro Barros aqui do IOPEX para mais um vídeo aí da nossa série sobre os 10 tipos de desperdício. E nesse vídeo de hoje em especial eu gostaria de falar também sobre um outro novo tipo de desperdício para aquelas pessoas que estão acostumadas aí com 7 desperdícios do Lean Manufacturing. Na construção a gente considera 10 desperdícios. No vídeo passado dessa série eu falei sobre desperdício de área, que é um novo desperdício que a gente trata dentro da construção porque ele é muito significativo, ele custa muito para as obras em função de volumes de material, em função de diversas coisas que a gente detalhou lá no outro vídeo, principalmente de aspectos voltados para o canteiro, para a logística, enfim, para alguns assuntos onde a área em si vai precisar ser muito bem desenhada em termos de cenários para que ela seja utilizada da melhor forma, da forma mais barata e eficiente possível. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o desperdício de atraso. Atrasar ninguém gosta, né? Assim como eu já falei no desperdício de espera, eu já falei sobre o desperdício de superprodução e como a gente está evoluindo aí nessa série, esse é um desperdício muito especial e eu considero, assim como o desperdício de espera, no mercado da construção, um dos principais, se não o principal desperdício. Para mim, quando eu olho uma obra, né, eu vou fazer a famosa visita ao Gemba, ou seja, ir na produção, ver como é que as pessoas estão trabalhando, ver a logística, ver o que está acontecendo para a obra em si ficar de pé, né, vamos chamar assim, eu observo muito com técnicas de análise de desperdício esses 10 tipos de desperdício de uma certa forma. Existem inclusive alguns exercícios, tem uma metodologia de análise que a gente consegue medir cada um deles para inclusive otimizá-los, e esse desperdício a gente tem visto que ele tem sido cada vez mais significativo porque ele está relativo aí com prazo, ele está relativo com outros tipos de desperdício que causam não somente a ineficiência do processo, mas também improdutividade, falta de ou problemas de qualidade, principalmente atrasos, né, no sentido de prazo para aquilo que você acordou aí para sua obra ser ou não ser entregue para o cliente. Então é sobre esse desperdício de atraso que eu vou falar nesse vídeo. Então me acompanha até o final que ele pode ser bem interessante para você. Bom, vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Esse desperdício é um dos piores tipos de desperdício que você vai encontrar no mercado da construção, assim como o de espera. Não que os outros não sejam importantes, não que os outros não existam, mas atrasar vai te causar sempre um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, que é o problema do prazo, né? Quando a gente trabalha com produtividade, quando a gente trabalha com alguns temas que o Lean, na essência, né, nos ajuda a melhorar a eficiência de processo, padronização, 5S, tudo para que a gente tenha mais produtividade, faça certo da primeira vez e seja just in time, just in sequence, naquilo que a gente quer fazer, fornecer, enfim, para que a nossa obra funcione também de uma maneira bastante otimizada e dentro dos custos, né, porque, na verdade, custo e qualidade é uma coisa que mas até qualidade já está meio intrínseca, a gente tem meio que obrigação de entregar para o nosso cliente, mas o custo vai ser resultado de uma ineficiência ou eficiência daquilo que a gente fizer, das nossas produtividades ou improdutividades, mas o atraso é algo que nos dói, é algo que nos mexe com a gente de uma maneira muito mais estreita no sentido de pensamento, né? Mexe mais com a nossa psicologia, mexe com a nossa forma de lidar com as coisas, porque muitas vezes esse atraso ele sai da nossa mão por questões que nem mesmo a gente conhece. E aí você tem atraso porque esse atraso foi gerado por um outro tipo de desperdício, como por exemplo a espera, como por exemplo você movimentou um material de maneira equivocada ou não recebeu algo que você deveria ter recebido porque você planejou de maneira eficiente alguma coisa.
Enfim, esse desperdício de atraso, ele pode vir de outros desperdícios e ele pode ser causado por ineficiências de processos, ineficiências de diversos tipos, né, que estão ligadas aos nossos processos. Como é que a gente pode trabalhar para que esse desperdício seja não apenas reduzido, mas também eliminado, né, se possível for aí das nossas frentes de trabalho, tanto frentes produtivas, né, quanto também atividades e processos administrativos, porque a gente também tem muito atraso de chegada de projeto, de documentação da obra, de algo que deveria ter vindo da prefeitura, do governo, enfim, muita coisa administrativa também causa um atraso, e esse acúmulo desse atraso pode também, obviamente, causar um atraso lá na obra, que é o seu cliente interno final, que é para quem a gente realmente deveria estar pensando, deveria estar trabalhando. A primeira dica que eu vou te dar aqui é para você trabalhar com o que a gente está chamando hoje de ciclo da excelência da construção. Esse ciclo da excelência ele tem 4 metodologias. A primeira delas é a gestão por processos. Se você trabalha com gestão por processual ou uma gestão horizontalizada, sai daquela gestão vertical, tradicional, que a empresa ou que toda empresa sempre teve, você começa a ver o seu projeto com olhos não apenas de passo a passo no tempo, mas enxergando melhor as interfaces. E aí tem várias ferramentas, inclusive sistemática de reuniões, checklist, montar o seu war room, ou seja, a sua sala de guerra para você fazer uma gestão com tudo pregado na parede para que seja rápido e eficiente. Então tem várias coisas que envolvem essa metodologia de gestão por processos, e uma das principais coisas dessa metodologia é você unir pessoas num ambiente único para discutir de maneira, né, que tenha o nós aí mais envolvido do que apenas o eu, e fazer essa gestão com foco mais construtivo naquele planejamento, que é a segunda metodologia, que é o planejamento puxado. Para que dentro do planejamento puxado, você possa puxar as atividades de frente, né, lá do final para hoje, e principalmente, que é uma das coisas que a gente faz muito no planejamento puxado, é trabalhar com as interfaces, né? Eu trabalho as interferências de cada uma das etapas, né, das fases que eu desenhei na estratégia de produção e logística, mas eu vou trabalhar com interfaces. E geralmente uma das coisas que a gente faz quando a obra ou quando a empresa tem um budget para isso, ou seja, quando ela consegue bancar algo, as construtoras que já trabalham com Lean Construction nessa metodologia, nesse formato que o IOPEX vem trabalhando, entenderam a necessidade desse novo profissional. Quem é esse novo profissional? O gestor de restrições. Quem é esse gestor de restrições? Ele é uma pessoa que geralmente fica debaixo do guarda-chuva de planejamento, mas ele não é um engenheiro planejador. Ele não faz cronograma, ele não olha com olhos de planejamento a obra, nem de programação da produção. Ele olha com olhos de restrição. É ele que tem que conhecer um pouco a obra para fazer as restrições desaparecerem com olhos nas interfaces. Depois que o planejamento planejou e programou um certo período, pode ser semanal, mensal, né, com olhos aí pelo menos de trimestre, esse cara vai ser o cara que vai fazer as reuniões de restrição e fazer as conexões entre as interfaces para que essas restrições sejam eliminadas o quanto antes e elas não afetem cada vez mais, né, o andar da carruagem, o andar da minha obra. Então, planejamento puxado, uma das coisas que está ali dentro é você ter um bom gestor de restrições para que essa gestão de restrição possa ser feita com as ferramentas, obviamente, adequadas, e a gente tem quadros já padronizados, a gente tem algumas coisas que a gente leva para a construtora para facilitar isso da maneira correta. E aí cabe um adendo aqui para que as pessoas que não sejam de construção, que estejam vendo esse vídeo, mas que não sejam de obra, né, ligadas a construtoras, possam também saber, né? As metodologias novas, eu venho falando já isso em alguns vídeos, essas metodologias que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos 4, 5 anos, que a gente tem chamado de Lean Construction 4.0, elas não servem apenas para construção, ou seja, para construtoras. Eu tenho feito visitas, inclusive projetos aí voltados para outros tipos de mercado, por exemplo, bancos, né? Bancos têm que fazer reformas,
bancos têm que fazer novas agências, bancos têm que contratar gerenciadoras para gerenciar aquelas obras que eles vão fazer em algum lugar do país. Bancos precisam, por exemplo, ter aí os sobreempreiteiros, o cara que vai colocar o ar-condicionado, o outro que vai fazer o gesso, a construtora que vai fazer a obra, enfim, diversos parceiros em diversos locais e não necessariamente você precisa trabalhar com Lean Manufacturing. Hoje, por exemplo, um banco ganharia muito mais velocidade se ele tivesse a oportunidade de conhecer e trabalhar com as metodologias de Lean Construction, porque na ponta ele vai construir ou reformar uma obra que, se ele soubesse usar essas ferramentas e essas metodologias, ele ganharia muito mais eficiência, mais produtividade, mais previsibilidade e entregaria as obras no prazo. Então, é uma coisa que eu estou afirmando aqui porque a gente conhece desse mercado, que a gente já está há mais de 10 anos e tem feito projetos, e hoje a gente sabe que não são só as construtoras que têm ganhado com o Lean Construction, né? Que têm implementado o Lean Construction na essência para fazer as suas obras. Empresas que trabalham com gestão de projetos, com projetos ágeis, gerenciadoras de projetos, fornecedores, empresas prestadoras de serviços, bancos, quem se envolve no mercado da construção ou quem trabalha com a visão de projeto, pode transformar essa visão de projeto para processo ou linkar as duas coisas, tá? Estou saindo um pouquinho aqui do desperdício, mas ele é muito importante eu explicar isso para que você saiba. E aí, esse desperdício de atraso, como ele é tão importante e ele no final das contas nos custa muito caro, porque se esse atraso chegar até o cliente e a sua obra, o seu projeto, tudo aquilo que você estiver entregando não for entregue no prazo para o seu cliente, você pode pagar multa, você pode até queimar o seu filme com o cliente, você pode perder algo tanto nas frentes de serviço, no sentido de desperdício e improdutividade. Isso pode te custar muito mais e você ter que pagar pela sua ineficiência sempre no final da obra, que é o que grandes construtoras, até médias, acabam acontecendo. Não que as pequenas, não que isso não aconteça com as pequenas construtoras, com os pequenos projetos, mas obviamente o pacote, o volume financeiro é muito menor, porque você tem um menor número também de frentes de serviço, isso é óbvio. E aí, primeira dica que eu estava dando, trabalhar com o ciclo da excelência, gestão por processos, horizontalizar a sua gestão e criar sistemática de gestão por processos para que você trabalhe com o primeiro P, que é o planejamento puxado, com visão voltada, vamos chamar assim, para o seu gestor de interface. A terceira metodologia do ciclo da excelência, que é a programação do TACT, ou seja, para que você, dentro da programação, já programe aquilo que você realmente vai produzir ou realmente vai fazer. Eu vejo um monte de programação em algumas construtoras e algumas obras que eu vou, que o cara está com a programação da semana, mas mais da metade da programação ele não consegue fazer, porque ele não tem projeto, porque ele não tem frente de serviço aberta, porque o material não chegou, porque ele não tem equipamento suficiente, o equipamento está na outra frente de serviço, ou seja, aquela programação que ele tem na mão, ele não deveria ter naquele momento, porque o planejamento puxado dele não foi eficiente. E a última metodologia do ciclo, que é o controle da rotina. Se eu não controlo, eu não volto o ciclo para a gestão e não começo ele novamente da forma adequada. Então, existe uma metodologia chamada controle da rotina para obras e a gente trabalha com ferramentas específicas para que você possa dar subsídio para a gestão funcionar da maneira adequada. Tá? Essa é a minha primeira dica para você reduzir ou até mesmo eliminar esse desperdício de atraso. A segunda dica que eu vou te dar é você trabalhar focado em ritmo, porque quando você, dentro da programação do TACT, tem sempre olhos, a sua visão de trabalho está focada num ritmo mais constante possível. Obviamente nem todas as frentes conseguem nivelar tão bem os recursos para se trabalhar num TACT, num ritmo constante, mas se você tem sempre esse olhar de trabalhar com o ritmo mais constante possível, você indiretamente vai ter que trabalhar com nivelamento de recursos. E aí o seu atraso diminui bastante, porque você vai estar o tempo inteiro pensando em prazo e não ter atraso, em prazo e não ter atraso, fora as outras coisas que esse formato de trabalho vai te dar. E a terceira dica é você fazer essa gestão de indicadores, muito próxima para o custo
da obra, só que não só voltado para o lado financeiro, de compra de material, de recursos, de pessoas, enfim, para que você também tenha gestão de indicadores voltados para esse atraso, não só no sentido do prazo em si da obra, mas esse desperdício de atraso causou de ineficiência para cada etapa da sua programação. Esse é um indicador que muita obra não mede, né? Cada empresa chama de um jeito, mas você precisa trabalhar pelo menos com o seu PPC, né? Ou seja, o percentual do plano concluído, e tem construtoras que trabalham com outros indicadores, que eu posso em outros vídeos dar outros exemplos aqui para vocês, mas indicadores que mostrem a ineficiência da quantidade de atraso que foi causado para que você consiga medir esse atraso. Medir os atrasos em relação àquele planejamento que você puxou ou que você não conseguiu alcançar. De novo, se você pode até fazer um planejamento puxado muito bem eficiente, com last planner, sem last planner, enfim, no formato que você achar melhor. Mas se você está passando para a produção uma programação que ela não consegue repetir e você não mede isso em relação a volume de atraso, a quantidade de eficiência, muito provavelmente você está medindo números que não estão representando algo que possa te ajudar a tomar a decisão. E isso vai replicar também financeiramente na sua obra, no seu prazo das frentes de serviço e até mesmo no prazo do seu projeto, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever. Clica aí no sininho, clicando no sininho você vai acionar e sempre que eu postar um vídeo aqui, você vai receber uma notificação automática e poder aí entrar em contato conosco, colocar sua sugestão, fazer os seus apontamentos, eles vão ser sempre respondidos por mim ou por alguém da minha equipe, obviamente, e também a gente vai poder acessar a partir das suas dúvidas para trazer também conteúdos novos aí para vocês. Então, se inscrevam no canal e compartilhem esses vídeos que vocês vão estar ajudando não somente a gente, mas também a outras pessoas a comunizarem esse tipo de conhecimento. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.